Boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Que a nossa noite possa ser, como de costume, uma noite pródiga de aprendizado, de intercâmbio. Sejam todos bem-vindos. Nós iniciamos endereçando um abraço a todos os nossos teleouvintes da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita de Maceió, todos os nossos amigos da FEAC que estão em seus lares, como também os nossos companheiros que estão nos acompanhando na sala Evolução em Vida, o Hangout, que são aqueles companheiros de todas as semanas que endereçam as suas perguntas, participações. Hoje o nosso Marco Aurélio, que fica aqui no salão, ele está lá dentro da sala técnica, mas ele vai recolher as perguntas e encaminhar para que a Soni possa trazer as participações. Bom, gente, como é conhecido, nós trabalhamos com o Livro dos Espíritos no estudo das sextas-feiras, né, principalmente na primeira parte, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro esse que foi editado no dia 18 de abril de 1857, em Paris. Nós estamos trabalhando no primeiro capítulo, a partir do tópico Atributos da Divindade, e hoje nós vamos estudar a questão de número 13 do livro. Então, eu vou iniciar relembrando que o estudo é participativo. Então, quem quiser trazer alguma indagação, alguma ponderação dentro do tema, a gente fica muito feliz. Tá? E aí a gente passa o microfone e vocês não se sintam constrangidos, porque o microfone nada mais tem a função de fazer com que quem está em casa possa ouvir tudo que está sendo trabalhado aqui no salão. Ok? Então, vamos lá. No tópico Atributos da Divindade, Allan Kardec questiona assim os espíritos. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Resposta. Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem como expressar. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir essas perfeições, em grau supremo. Porque se tivesse uma só de menos, ou não a tivesse em grau infinito, não seria superior a tudo, e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Ok. Então, agora, nós vamos discorrer em torno dos atributos da divindade. Soni, você vai acompanhar para mim no Livro dos Espíritos, porque nós vamos percorrer esse estudo que foi dinamizado no livro A Gênese, pelo próprio Kardec. Então, aqui nós temos essa abordagem com, vamos dizer assim, com mais elementos, com mais detalhes. Então, vamos lá. Primeiramente, não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Não é dado. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio,
que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Estão lembrados que a gente falou sobre essas questões na última semana? Não é dada ao homem, porque nos falta sentido. Nós estamos num estágio muito inferior para tentar ou ter a pretensão de estudar a divindade. Bom, mas refletir sobre os atributos de Deus é extremamente importante para que a gente possa estudar a própria criação, a própria natureza. Porque, diga-se de passagem, estudar a obra divina, de alguma sorte, nos ajuda a aproximar do autor. Está correto? Vocês concordam? Bom, então vamos lá. Kardec vai iniciar falando, no livro A Gênese, dentro dessa questão dos atributos, da natureza divina, que Deus é a suprema e soberana inteligência. Inteligência suprema. A nossa inteligência é limitada, não é? Nós nos deparamos com os nossos limites. A de Deus não tem limites. Então, já inicialmente, a gente já começa a perceber a grandeza, a perfeição do Senhor. Se nós, de nossa parte, supuséssemos que Deus, que a inteligência de Deus, tivesse limites, em qualquer ponto, ele não seria Deus. Pegou aí? Se a gente tentar encontrar algum limite, ou encontrar limite, ele já deixa de ser Deus. Porque Deus é a inteligência suprema. Deu aí? Bom, aí nós vamos refletir com Kardec que Deus é eterno. Por que Deus é eterno? Vamos lá. Porque ele não teve nem começo, nem fim, por isso que ele é eterno. Nós tivemos um princípio, nós fomos criados. Eu não estou falando que nós fomos criados aqui no ato da concepção, da reencarnação. Não. O Espírito um dia foi criado. Porque se o Espírito também fosse eterno, ele estaria no mesmo patamar de Deus. Deu aí? Então, se Deus é o princípio de tudo. Deus é o princípio de tudo. Só que tem um detalhe interessante. O Espírito não é eterno. Mas o Espírito é imortal. Como imortal é Deus. Deus não... Ele é infinito. Então, ele não tem princípio e nem fim. O Espírito, quando foi criado, ele teve o princípio. Mas nenhum de nós teremos fim. Fim, para nós, significa encerramento de ciclos, de oportunidades, de tarefas. Por exemplo, nós vamos um dia desencarnar. A desencarnação vai ser o fim da nossa jornada aqui na Terra, mas não será o fim da trajetória do espírito que vai continuar nas outras moradas. Deu aí? Ficou claro, gente? Então, beleza. Então, agora, eu estou achando que vocês chegaram agora, né? Porque eu já comecei a ouvir alguns ruídos. Bom, Kardec, então, agora vai falar para nós que Deus é imutável. Por que Deus é imutável? Imutável significa que ele não muda. Deus não muda. Muda o espírito. Nós mudamos. Nós estamos em processo de crescimento, portanto, nós mudamos. Intimamente, nós estamos conquistando valores. A nossa vida é uma proposta constante de mudança, não é verdade? Aí nós nos recordamos de Emmanuel, quando, certa feita, falou para o Chico Xavier que existe no universo uma lei chamada lei de mudança. E que a única coisa que não muda, viu, Gino? Você que gosta das frases, dos pensamentos,
a única coisa que não muda na lei de mudança, sabe o que é? A mudança. Isso não muda. Tudo jóia? Pegou aí, seu Murta? A única coisa que não muda na lei de mudança é a própria mudança. Quer dizer, a vida, o universo está em constante transformação. Mas transformando não está Deus, no seu sentido da sua intimidade. E aí a Sonia agora trouxe um ingrediente. Abre o microfone, por gentileza, e fala para o pessoal que eles querem te ouvir em casa. Eu estou colando aqui de Kardec. Na realidade, ele diz que as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade se elas mudassem. Se Deus estivesse sujeito às leis do universo e fosse imutável, então não teríamos o equilíbrio, né? Vocês já imaginassem, vocês já imaginaram a gente chegar e solicitar de Deus que mude os decretos do progresso do nosso planeta? Aí Deus ia marcar uma audiência, óbvio, para te atender. Ele iria marcar uma reunião. Aí, nessa reunião, a dona Nilce ia chegar e falar assim: olha, Deus, eu estou muito infeliz. Por favor, Deus, mude o esquema do trânsito da grande cidade de Belo Horizonte. Vocês imaginaram? Se for na BH Trans, se a senhora pedir, eles vão mudar. Não sei em que época que eles vão mudar, mas eles podem mudar. Agora, você já imaginou a senhora pedir isso para Deus? O que ele vai falar com a senhora? Não, a senhora conversa lá na BH Trans. Tenha paciência. Foi bem, essa só mandou bem. Tenha paciência, pegue uma outra senha, faça pressa para a senhora ser atendida. Aí pode até ser. Eu estou brincando aqui para a gente refletir que o assunto é complexo. As leis do universo, elas são extremamente... as leis do universo são perfeitas. Por quê? Elas foram criadas pela inteligência suprema do universo. Se Deus criasse leis, ou se Ele criou leis, que Ele vai necessitar de mudar essa lei, significa que houve uma falha na hora de construir ou de criar essas leis. Deu aí? Gente, esse assunto ele é belíssimo. A gente começa a refletir, e por isso é que a leitura, ela não pode nos satisfazer. Nós estamos em doutrina espírita formando uma mentalidade doutrinária. Nós estamos aqui estudando o plano teórico da doutrina espírita. Sem a gente estudar essa teoria, fica complexo para a gente vivenciá-la. Por quê? A sabedoria é o caminho, o amor é luz. A sabedoria abre possibilidades, mas o que vai fazer o espírito crescer é a luz que ele faz. Ok? Mas nós precisamos da teoria também. Nós precisamos de estar debatendo. Eu abri essa reflexão porque a gente costuma abrir esse livro, por exemplo, o livro A Gênesis, e a gente lê isso aqui com uma velocidade incrível. Ó, Deus é a inteligência suprema, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é onipotente. Aí, olha, com 5 minutos a gente lê todo esse tratado aqui. Agora, quando a gente está estudando, observem como é que vai abrindo. Aí a teoria ela começa a tomar uma dimensão estratosférica para a gente. Ok. Eu disse isso porque nós precisamos de entender a beleza dessas leis para que a gente não sofra com elas. O sofrimento sempre estará na proporção do desconhecimento, do que efetivamente hoje caracteriza-se por um limite, por um constrangimento, por uma doença. Deu aí? Então, observe,
Observe. A nossa vida, ela é uma proposta constante de transformação para nós. São desafios. O tempo todo você está sendo convidado para... Você está sendo desafiado para você vencer os limites. Este convite que a vida proporciona, ele é regido por leis que são justas. A mesma lei que propõe a você que venha à casa espírita fazer uma reflexão, estudar sobre as próprias leis da vida, é a mesma lei que está impulsionando ali, de alguma sorte, para que aquela planta busque o oxigênio, produza a sua alimentação. É a mesma lei que fundamenta o microcosmo, ela rege o macrocosmo. Então, as leis divinas, elas não privilegiam quem quer que seja. As leis divinas não favorecem ninguém, no seu sentido exclusivista ou partidário. Não. A lei está dizendo, ide, evolua, construa. Agora, quando as manifestações destas leis para com todos nós, elas diferem na proporção que nós rejeitamos essa lei. Desligue o ventilador também, por favor. Que a gente rejeita as leis. Então, por exemplo, a vida está dizendo, cresça, minha filha. Aí você vira e fala assim, eu não quero crescer. Ah, isso é bobagem, deixa para lá. O que vai acontecer? Você está se desarmonizando com você mesmo. Ficou claro? Desarmonizar consigo mesmo significa que eu vou ter que sobrepor uma série de injunções para que eu volte a estar harmonizado com a vida. Para que eu possa estar equilibrado dentro do contexto que eu estou desenvolvendo. Então, se a gente for pegar na base, algumas leis se manifestam assim. Você vai nascer, você vai crescer, você vai se adaptar, e depois você vai morrer. Você vai voltar para o mundo espiritual. Isso é uma lei natural. É uma lei natural. Nascer, morrer, tornar a nascer, tal é a lei. Ok. Agora, as injunções que estarão, os ingredientes, as circunstâncias que estarão dentro desse procedimento macro, elas, portanto, serão de acordo com as nossas necessidades. Aí a gente vai entender o porquê que há, por exemplo, diferenças sociais. Porque diferentes nós somos. Porque nós escolhemos. E as nossas escolhas representam para nós, naturalmente, o retorno das escolhas, dos investimentos. Então, hoje, você chama João, tem um motivo. Você chama Isabel, tem um motivo. Você tem uma vida que você vai caminhar por uma senda que, teoricamente, pode estar apresentando-se mais suave, enquanto outros vão percorrer caminhos mais cheios de espinhos, com mais desafios. Aí nós cometemos um equívoco, que é fazer comparação. É tentar se ajustar dentro do contexto do outro. E aí a gente esquece que existe uma responsabilidade que é nossa. Eu vi uma frase essa semana que eu achei extraordinária. Embora eu já conhecia, mas ela foi dita e trouxe outros conceitos. E, geralmente, as frases, quando a gente observa bem, elas sempre chegam na hora certa. Mas esse pensamento que é simples, que teve importância para mim na hora, ele diz o seguinte, que geralmente a gente olha para a grama do vizinho e sempre a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. A grama do vizinho é mais bonita do que a nossa.
Aí, se você mudar de endereço, Gerson, se você pula, o CEP é o mesmo, né, que é da mesma rua. Mas, porém, o número é diferente. Par de um lado, ímpar de outro. Você sabe quem que inventou isso? Quem que criou? Napoleão Bonaparte. Tá? Napoleão Bonaparte. Então, doutrina espírita é cultura. Anota aí, porque na hora que você estudar algumas coisas lá do Napoleão, você vai lembrar. Vou voltar. Os números são diferentes, ok. Porque as realidades são diferentes. Se você sair do seu ambiente para morar, para habitar lá na casa do vizinho, pode ter certeza que você não vai ficar lá mais do que 2 horas. Haverá problemas. Vocês já observaram? Eu costumo dizer isso muito para os meus meninos. Olha, você mora aqui. Ah, pai, eu queria ir para lá, vou ficar lá muito tempo. Não, você pode até ir, mas você vai voltar e rápido, porque a sua morada é aqui. Você tem que valorizar é aqui. E até digo, porque eu aprendi isso com os antigos, casa dos outros você não fica muito tempo. Não é? E quando você estiver na casa dos outros, diga-se de passar, por favor, não abra a geladeira e não sente na cama de ninguém. Porque eu aprendi isso. Casabeto, mas você é ultrapassado. Não, eu assumo. Mas na cama dos outros eu não gosto de sentar, porque eu não me sinto muito à vontade que os outros sentam na minha. Não é assim? Você fica muito à vontade, alguém chega lá, abre sua geladeira? Na mais casa de pobre é uma luta. Ele vai ver que só tem 2 ovos lá. É. Aí é orgulho. Eu estou dizendo isso aqui, gente, de uma forma muito alegre, mas eu estou falando de respeito, eu estou falando de cuidado. Mas eu vou voltar para o ambiente anterior. A casa dos outros é outra vibração, é uma outra realidade. Então, vocês já viram que quando você começa a ficar demais, o prazo de validade não vai acabando? Não tem uma história assim? Então, eu quero dizer o seguinte, meu amigo, não adianta fugir, porque o seu desafio é lá naquele lugar, naquele endereço. Tudo bem que tem uma hora que o ciclo fecha, que alguém vai falar, Casabeto, mas não dá mais, fechou, vamos embora. Vai que eu estou te vendo. Mas que tomara a Deus que você esteja indo, porque o ciclo fechou numa boa. Que a roda da vida foi conjugando os acontecimentos de sorte que você está saindo tranquilo, sem marcas, sem consciência pesada. Porque no nosso estágio atual de evolução, geralmente a gente sai deixando pendência. Deixando pendência. E eu tenho refletido isso no movimento espírita, com os dirigentes, com os amigos espíritas. Porque até no nosso movimento espírita, muitas coisas que são estranhas passam a ser naturais. Eu escutei isso no atendimento fraterno que eu fiz essa semana. A companheira me disse assim, engraçado, Casabeto, nós estamos vivendo uma época que o errado virou certo. O que era errado antes virou certo hoje. Aí eu falei assim, não se preocupe, minha filha. O Chico, certa feita, falando de música, dizia assim, Beethoven, Mozart, Strauss, sempre vai vencer. Só que vai demorar a turma a entender o valor de uma música mais elevada. Demora um tempo para as pessoas entenderem uma série de questões que os costumes, que as questões da atualidade apresentam para nós como se fossem as coisas mais normais. E existe uma forçação de porta que é um negócio extraordinário. Forçação de porta para dizer que não tem problema. E muitas vezes a gente acaba silenciando, porque isso é uma das coisas que eu até ouvi agora há pouco tempo de uma companheira que está me ouvindo agora, e ela foi muito feliz. A gente tem que aprender a não ficar se defendendo, nem ficar defendendo ponto de vista.
Nós temos responsabilidades. Então, aonde você for convidado, conte a sua história. Relembre as histórias daqueles que são os nossos mestres, especialmente Jesus. Especialmente Jesus. Não tem que ficar contando caso pessoal. Porque quando eu falo de Jesus, eu estou dizendo sobre o que é o melhor, o que é o indicado. Deu aí? Carlos Alberto, mas o que é que isso tem a ver com as mudanças? Então, nós podemos sintetizar dizendo, mudanças que representam ou que são convites para a harmonia, mudanças que favorecem libertação, mudanças que contam sobre a beleza da vida, do amor soberano, estas mudanças fazem parte das manifestações da lei de mudança do Senhor. Agora, o que propõe mudança, que agride, que constrange, que separa, que mente, que tem ausência de ética, não é? Que fere a consciência, isso é treva. Na concepção de quem está observando, porque costuma o indivíduo estar no meio de uma festa desta mudança, para ele está tudo belo. Mas quem está com uma visão mais ampliada está assim, isso não vai dar certo. Ou pode até dar certo, né? Pode dar certo para o indivíduo cair mais rápido. E quanto maior o tombo, como é que os antigos diziam, seu Murta? Quanto mais alto... Ah, gente, eu sou admirador da sabedoria dos nossos anciões. Gente, sejamos gratos e honremos aqueles que podem nos ensinar, porque a gente prefere honrar quem só destrói, quem só mente, quem só proporciona falácias. E o mundo, nós vamos encontrar muitos símbolos. Então, Deus é imutável. Ficou claro? Ah, Casabel, mas tem uma coisa que você ainda não falou. Hein, Gislene? Se Deus é imutável, se as leis dele são imutáveis, então já está escrito, não tem jeito, o negócio é aí mesmo. E onde que entra aí aquele jeitinho brasileiro de pedir, não é? Pedir com muita humildade, para que haja uma alteração no processo. Como é que fica isso? Se as leis são imutáveis. Esta é uma discussão que a gente vai levar durante muitas vidas. Muitas experiências para frente, nós vamos carregar essa história. Deus não vai favorecer, então? Não. Mas dependendo do movimento do Espírito diante das leis que se manifestam, a gente pode promover mudanças que favoreçam. Então, você está sofrendo? Hoje eu conversava com uma companheira, desesperada. Tudo que eu faço dá errado. Olha, e aí ela pintou o painel, chegou num ponto que eu já estava dando razão para ela. No seu caso não tem solução, não. E aí, à medida em que ela esgotou o depoimento, numa catarse natural, não induzida, natural. Aí ela virou para mim e disse assim, você que estuda a doutrina espírita, o que a doutrina espírita podia falar para mim? Aí, isso me vem agora como um exemplo que pode favorecer a muitos de nós, que estamos debaixo desse guante do sofrimento. Se nós estamos reparando erros, se nós estamos reajustando questões que foram implementadas dentro da gente e que hoje repercutem de uma forma ruim, se você ficar observando apenas o processo da reparação, se você ficar catando os pedaços que estão espalhados no chão, porque o vidro quebrou, você não vai se libertar. Não vai.
Jesus propõe a terapia do amor. É a proposta do Evangelho. Então, semeie o bem. Ocupe a sua mente, de sorte que você proporcione mudanças. Porque a lei é imutável. Quem tem que mudar somos nós. Pegou? Observem bem que maravilha, que maravilha. Eu citei aqui semana passada sobre a questão dessa crise da imigração mundial aí, das pessoas da Síria, de outros lugares, que estão procurando um lugar para ter uma vida digna. Muitos destes espíritos que estão sofrendo e querendo um lugar para ter essa vida, vamos dizer assim, normal, sem bomba explodindo, sem deserto, sem fome, sem essas dores morais que... Enfim, muitos desses espíritos foram espíritos que, no passado, foram aqueles que semearam para outras pessoas guerra, violência, dificuldade. Então, hoje, estão passando por um processo que foi uma semeadura deles mesmos. Deu aí? Só que aí o que acontece? No movimento de buscar, porque o sofrimento é extremamente difícil, esse movimento está consolidando na intimidade desses espíritos uma realidade que amanhã, quando eles tiverem a oportunidade de, numa situação tranquila, novamente semear sofrimento para o outro, ele vai pensar duas vezes. Ele vai pensar duas vezes. Ô, Gerson, pega para mim aqui o microfone, só um pouquinho para chegar em você. Ele vai pensar duas vezes. Ok? Agora, para completar o raciocínio, antes de passar para a Gislene. Aqueles que estão... Estou trazendo só um símbolo, tá bom, gente? Porque isso tem que funcionar na nossa realidade do dia a dia. Embora pode ser que um sírio amanhã bata na sua porta. E esse sírio, esse refugiado, é o seu filho. É a sua esposa. Pegaram lá o que eu estou dizendo? Bom, mas esses que estão acolhendo, aí nós temos as vozes, as autoridades, que estão dizendo assim, vamos fazer um movimento mundial para acolher esses corações. Esse, por exemplo, esse representante de uma instituição X que está gritando, vamos, gente, vamos acolher, etc., etc., você não tenha dúvida que ontem ele disse, vamos explodir, vamos macerar, vamos dificultar. Hoje ele está gritando de forma diferente. Aí a gente fica assim, para muitos deles, nossa, mas esse indivíduo é um santo. Tudo bem, o que ele está fazendo é santo. Mas a individualidade dele está num processo de soerguimento. Ele está crescendo. Aí, nós que estamos ouvindo, assistindo a televisão, sendo incentivados a tantos dirigentes que estão nos estimulando a albergar, acolher, fraternizar, etc. Aí a gente fala... Muitos estão assim, babagem, eles que se viram para lá. Outros assistem aquilo, até muda de canal. Ah, não, agora eu vou ver o futebol. É como se estivesse vendo uma cena, essa cena não tem representação nenhuma. Outros, não, tem que matar. Então, cada um vai reagir de uma forma diferente. Agora, o que é importante é que uma grande maioria, talvez um número muito maior, está dizendo assim, não, vamos acolher. Vamos sim, é importante. Você imaginou se fosse nós que estivéssemos vivendo isso? Estão observando? Como que as coisas vão se movimentando? Agora, possivelmente, muitos que estão dizendo, vamos sim acolher, é porque ontem passaram pela augúria. E sabem o que é você perder tudo. Você perder casa, perder família. Eu costumo usar um símbolo interessante, quando existem essas calamidades, essas comoções. Você imaginou você perder tudo? Perder pessoas,
perder referência, perder até os retratos, perder roupa, ficar nu com a mão no bolso, como de vez por outra acontece aí na história da humanidade. Aqui no Brasil, vira e mexe, acontece. A dor é avassaladora, meu amigo. Porque, geralmente, a gente vai, em tese, perdendo pessoas, valores, etc., de uma forma gradativa, não é? Mamãe foi, papai já foi, aí daqui a pouco foi. A gente costuma falar assim, não, e agora? Quem que é o próximo? Ou seja, foi acontecendo de uma maneira, assim, suave. Costuma primeiro ir aquele que não tem tanta importância, para aquele coração que seja o mais vinculado ficar por último, porque é como se houvesse um preparo para o impacto maior vir depois, ou dependendo da necessidade do indivíduo, o impacto maior vem primeiro, para preparar ele para os impactos menores depois. A lei divina está sendo alterada ou está se ajustando a cada um? Não. A lei é imutável. Somos nós é que vamos atendendo o chamamento de uma forma clara, por livre escolha, ou vamos atendendo pelas inibições, pelas dores, pelas dificuldades, porque nós não temos, talvez, em algumas situações, condições de deliberar, de escolher. Gislene, abre o microfone, por favor, e pode falar. Desculpa a demora. Não, na verdade, eu acho que você quase que concluiu o que eu estava querendo, meu raciocínio. Mas para o meu aprendizado, assim, porque se a lei é divina, eu tenho uma ferramenta que Deus me dá, que é o livre-arbítrio, e eu posso trabalhar esse livre-arbítrio a partir do momento que eu vou crescendo moralmente, intelectualmente, eu vou usando essa ferramenta com mais valor, porque eu já tive dores passadas que vão me trazendo esse conhecimento e essa didática que eu posso sentir fraternidade, inclusive para essas pessoas, né, que são refugiadas e tal, que não têm o meu parentesco, geralmente, né, e a gente sentir uma compaixão e poder ajudar. Então, assim, eu acho que é isso que é o aprendizado, eu acho que é muito sábio, é lógico, né, que vem de Deus, é que a gente aprende com as dificuldades e não com as facilidades. O ideal é que a gente aprendesse com as lições que são dispostas de uma forma a fazer opções sempre de forma que as coisas se ajustassem de uma forma mais tranquila possível. Por isso é que Jesus diz assim, misericórdia quero. Ele não disse sacrifício eu quero. Porque a evolução ela não propõe sacrifício. A evolução propõe misericórdia. Trabalhar com benevolência, com indulgência. Trabalharmos no sentido de perdoar, de acalentar. Trabalhar de forma a facilitar os caminhos para que as leis possam sempre estimular os indivíduos ao crescimento de uma maneira mais tranquila. Vamos pegar o exemplo da escola. A escola fala tudo, né? A gente que, de uma certa forma, tentamos ser educadores com os filhos, é um discurso que eu uso todo dia, todo santo dia. Por isso que o papai é muito chato. Graças a Deus eu vou ser chato. E eu digo assim, foi tudo combinado. E eu aprendi com os antigos que combinado não é caro. Se você não combinou, fica caro depois. Mas, olha, eu falo para os menininhos lá em casa, né? Os menininhos. Aqui, esse tempo ocioso, você não aproveita, já vai com as tarefas da escola. Não, eu gosto de deixar para depois. Não, quem deixa para depois, meu amigo, costuma se dar mal. O sábio começa o dia, ele levanta cedo. Você lembra disso? Vamos começar cedo, que quem começa cedo termina cedo, não tem umas histórias assim? Deus ajuda quem madruga. A princípio são frases prontas, ideias chavões,
mas que encerram sabedorias extraordinárias. Então, se você se prepara, você está na escola, você tem um ano letivo. Então, você tem épocas de teoria, exercício, provas, etc. Não é assim? Então, se os alunos aproveitassem a didática, que é de mundo primitivo, tá bom? Vou abrir parêntese, que a metodologia educacional do nosso sistema é de mundo primitivo, porque se valoriza muito questão de memória e nem tanto do verdadeiro aprendizado, de fixação de caractere. Mas eu não vou entrar no mérito, porque a nossa aula, o nosso estudo aqui não é sobre pedagogia. Não se cuida do espírito. Não, a escola não trata do ser integral. Ela trata de um ser todo particionado. Deu aí? Mas se, dentro da metodologia atual, de um mundo atrasado, se a gente aproveitasse melhor as lições, dedicasse um tempo maior para ler, para estudar, para repetir, e etc, 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 não tenhamos dúvida que as nossas limitações, que são naturais de cada um, não é? Todos nós temos limites. E como a educação, a instrução, ela é massificada, é complexo a avaliação, porque a avaliação tem que ser massificada também. Então, a gente tem que dar a resposta dentro de um contexto de formação de soldados, não é? Formação de exército. Mas, já que é assim, vamos lá. Então, vou trabalhar com os meus limites. Quais são os meus limites? Eu tenho que entender esses limites para me tentar vencê-los, aproveitando todas as prerrogativas, todas as possibilidades, para que, no momento da lição, que a lição for tomada, né? É assim que fala antigamente, falava, né? Vamos tomar a lição? Tomar a lição, né? Hoje é chamada de prova, né? Os testes, etc. A desenvoltura seria diferente. Não é? A desenvoltura nesses movimentos envolve muito mais emoção, não é? Inteligência emocional, etc., do que... Mas não vem ao caso isso. O importante é que, se você se esmerar, na hora do testemunho, teoricamente, a lição, os seus desafios tendem a ser muito mais vitoriosos do que derrotas que se tornam muito eminentes face às nossas tendências àquela condição, pode ler, aquela condição de não observância. O assunto não é fácil, não, e eu tenho que caminhar, mas a Soni está trazendo uma participação. Duas questões do Cássio. Uma eu te passei, que é um questionamento dele. Tá, vai lá, nessa que está com você. Tá, e aí ele pergunta também, existem mistérios sobre Deus que nem os espíritos superiores sabem? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E o Cássio está falando assim, Deus não é espírito, pois deve ser algo bem diferente. Não, amigo Cássio, Deus é espírito. Por isso é que importa o adorá-lo em espírito e em verdade. Mas o espírito numa condição, numa frequência, que estamos longe de compreender. Vamos lá, então, imutável é uma reunião falando do que é imutável, né? Das leis imutáveis. Mas busque a oração, não se acomode, não. Que os espíritos nos ajudam, viu, gente? A lei está ali, mas a espiritualidade dá um jeitinho para a gente poder ter força, para a gente ter um pouquinho de tranquilidade, para a gente passar pelos desafios. Porque senão fica muito árido a nossa fala. Não é, Gerson? Deus é imaterial. Deus é imaterial. Isto é, a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, porque a matéria é mutável, concorda? Pois estaria sujeito às transformações. Ok. Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos. Por quê? Se ele tivesse forma, ele seria matéria. Dizemos, a mão de Deus... Já falaram isso? Ou já escutaram isso? Segura na mão de Deus, segura e vá. Nossa Senhora, todo mundo vai chorar aqui agora, porque essa música só canta em velório, meu Deus. O olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem
nada mais conhecendo além de si mesmo, toma a si próprio por termo de comparação, para tudo que não compreende. Nossa, Kardec me deixa aqui com uma vergonha, ainda mais depois dessa música do Segura na Mão de Deus. Se prepare, dona Eustáquia. Sente direito na cadeira, aperte o cinto. O piloto não vai sumir. São ridículas estas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas e envolto num manto. Isso é ridículo. Isso é jardim de infância, gente. Tem o inconveniente de rebaixar o ente supremo até as mesquinhas proporções da humanidade. Daí ali emprestarem as paixões humanas e fazerem-no um Deus colérico. Já escutaram isso? E Deus está colerizado, está bravo, cioso e não vai mais do que um passo. Enfim, ridículo. A mão de Deus, os olhos de Deus te guiam. Observem o que... Não fiquem preocupados, mas é a pura verdade. Olha como é que os espíritas fazem prece. Que o manto de Maria cubra de bênçãos. Isso tem a ver com doutrina espírita? Espírito tem manto? Vamos refletir? Com todo respeito aos nossos irmãos católicos. Hein, Léo? Mas reflita sobre isso comigo. Não é? Quando a gente faz a oração, a gente costuma pedir assim, que os espíritos bondosos possam nos ajudar, que eles possam intervir por nós, no sentido de nos dar força, nos trazer entendimento. Mas os espíritos superiores não vão pagar a conta da CEMIG. Você tem que trabalhar para pagar a conta. Ah, Casalberto, mas a mão de Deus multiplica as coisas, eu tenho essa prova. Ok, tudo bem, a gente não quer trazer constrangimento. Mas nós precisamos ter mais maturidade para refletir. Por quê? Então o negócio é só então saber pedir? Então, se o negócio é saber pedir, quem sabe, então, Deus atende melhor do que atende quem não sabe pedir. Deu? O que você está pensando, Tatiana? Não. Quero ouvir a Tatiana agora. Tatiana está refletindo ali com tanta propriedade. Eu estou pensando aqui o tanto que é difícil pedir, que a gente muitas vezes não sabe nem o que é pedir, o que a gente tem que pedir. Hoje a gente pede de uma forma errada. Porque eu acho que, muitas vezes, o que a gente pede não é o que a gente precisa. É isso que eu estava pensando. Tanto que pedir é difícil, é complexo essa coisa de pedir. Não é fácil, né? E não é o que é o melhor, né? Você acha que o meu pedido valeu? Você atendeu. Existe um processo de reciprocidade, de comprometimento. Então, por exemplo, nós podemos pedir, mas a forma de obter vai depender das nossas necessidades. Eu gosto de brincar de vez em quando, porque senão o pessoal fica cansado, né? Vocês têm jogado na Mega Sena, e como é que anda? Está acumulado? Você joga? Tem alguém que joga aqui? Luiz, você joga na Mega? Pode falar. Então, aí, tá vendo? Eu gosto de gente autêntica, porque tem gente do centro espírita que é isso. Minha religião não permite, e ele está lá, a fezinha dele lá direto. Mas eu quero saber o seguinte, está acumulado a Mega? Não está acumulado não, né? 30 milhões, Jesus! Aí eu tentado, Senhor, ouça as minhas preces. Para você ver como é que a gente até muda a entonação. Senhor, está difícil, o dólar está 4 pontos. O partido está... O Brasil é um partido
O coração está partido. Acreditamos e apostamos e votamos. Que decepção. Não tem negócio? Então, Senhor, me ajude. Mega. Mas eu não quero o Senhor sozinho. Eu considero a sua misericórdia, Senhor. Divida a mega comigo e mais 2. 30 milhões. Ah, dá 10, amigo. Eu já fiz a conta. Olha. Cuidado com essa tentação, porque costuma você pedir, pode vir, hein? A gente tem que saber pedir. Ah, o Luiz está dizendo o seguinte, o Luiz é uma criatividade espiritual que é um negócio absurdo. O Luiz está dizendo o seguinte, que nas preces dele ele faz para que o Senhor conceda a mega sena, porque tem um percentual destinado para a reforma da FEAC. Que papo furado. Na hora que ganha, ele vai, é tanta viagem para o exterior, é tanto familiar que tem que ajudar que o indivíduo some. Né? Aí some. Aí não é que o negócio é gastar tudo. Perdular, gastou tudo. Aí, Senhor... mas o senhor podia mandar mais um tiquinho, porque eu estou com um débito lá. Ele quer de novo. E o Senhor está assim, se der a mega para ele, vai ser um mega sofrimento. Se já está difícil se ajustar com o 4,2 dólar, não é? Com essa crise maravilhosa econômica que passa o planeta, já está difícil, imagina se der facilidade. Posso fazer uma pergunta? Não responda, porque senão eu posso ficar sem graça perante as câmeras. Se tivesse tudo zero, se tivesse tudo com um placar favorável, vocês estariam aqui na FEAC, sexta-feira, com esse calor abençoado de Belo Horizonte? Vocês estariam aqui hoje? Vocês estariam? Se tivesse tudo muito bom, não é? Tudo com a bolsa cheia, convites, bajulação, viagem, sítio. Vocês estariam aqui? Eu acho que sim, porque vocês são pessoas que Jesus pode confiar, mas eu não posso colocar... Eu não vou para a prova, viu, Gerson? Não vou. Então, Senhor, me dê força. Agora, Tatiana, sem brincadeira. Senhor, me dê sabedoria. Me dê sabedoria. Me dê sabedoria para me poder enfrentar com galhardia, sem taquicardia, mas trabalhar sempre de sorte que as minhas forças não se percam, que eu tenho que ir adiante. Então, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca acha, quem bate a porta abre, do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Peça o bem nas suas mãos para que você distribua. Peça trabalho, peça oportunidade. Agora, Senhor, se eu gostaria que ela tivesse a cor, a tonalidade verde, se tiver que ser preto, que venha preto. Eu não posso escolher, porque eu não sei escolher. Um coração de mãe me disse assim hoje pelo telefone, em prantos. Mas eu não sei mais o que fazer pela minha filha. O que eu faço? O que me resta a não ser orar? Põe meu nome lá na reunião, Carlos Alberto. Perfeitamente. Mas por que a senhora também não vai à reunião conosco? Ah, não posso. Hoje eu tenho um compromisso assim, assado. Pode deixar, mamãe. O meu trabalho, se a senhora me deu, eu farei com amor. E estou fazendo aqui agora. Porque colocar nome em livro, isso é para religioso. Embora ajude a fixar. Porque quando eu estou aqui lembrando das pessoas
eu estou dedicando um tempo, estou doando energia, eu estou dividindo com os espíritos a terapêutica do atendimento. Deu aí, gente? Então, desculpem, mas de vez em quando a gente dá umas pinceladas doutrinárias que têm a ver com as nossas práticas, que falam um pouquinho do nosso comportamento, mas, na realidade, a gente faz isso com muito carinho, porque nós temos muitos ranços. A gente tem ainda no nosso comportamento muitas práticas religiosas que são infantis. Mas Deus não dá espírito por medida. Não existe cobrança. Existe, sim, um processo de evolução gradual, de libertação natural. Porque agora nós temos que falar que Deus é onipotente. Será que nós vamos dar conta de terminar? Por que Deus é onipotente? Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa, e assim por diante, até chegasse ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapasse. Esse, então, é que seria Deus. Ele é onipotente. Se não fosse, se existisse uma entidade com mais poder do que ele não seria Deus. Deu aí, gente? Eu vou acelerar, para depois a gente tentar fazer uma amarração no conteúdo essencial da reunião. Agora, essa parte... Queria Gislene, por favor, convoque Gislene para mim. Ela está dando passe? Então deixa ela lá. Aí, ela já está vindo. Porque ela tocou num assunto importante que foi também ressaltado pela Tatiana. Deus é soberanamente justo e bom. Deus é soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria das leis divinas, agora vai chegar lá. Se as leis mudam ou não mudam. Estão lembrados que eu falei isso aqui? As leis são imutáveis. E quando fala imutável, a gente tende a levar ela no pé da letra. A providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça, nem da sua bondade. O fato de ser infinita uma qualidade exclui a possibilidade de uma qualidade contrária, porque esta a pouparia ou anularia. Um ser infinitamente bom não poderia conter a mais insignificante parcela de malignidade, nem o ser infinitamente mau conter a mais insignificante parcela de bondade. Do mesmo modo que um objeto não pode ser de um negro absoluto com a mais ligeira nuance de branco, nem um branco absoluto com a mais pequenina mancha preta. Olha que interessante. Deus, pois, não poderia ser simultaneamente bom e mau. Não podia. Ou é bom, ou é mau. Não tem meio termo. Porque, não possuindo qualquer destas duas qualidades no grau supremo, não seria Deus. Vou resumir, para a leitura não ficar cansativa. E eu convido vocês a estudar em casa. A soberana bondade implica a soberana justiça. Para ser soberanamente bom, tem que ser soberanamente justo. Pegou aí, divino? Não dá para ser bom demais sendo injusto. Não dá para ser justo sem ser bom. Deu aí como é que equilibra a balança? E aí a gente vai partir para a questão que Deus é infinitamente perfeito. Observem bem a didática como Kardec coloca para a gente. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das suas perfeições. Não tem limite. Ele é perfeito em tudo. Vou resumir, porque senão vai cansá-los.
E é tão interessante, tão importante, que Deus é único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Então, ele é único. Observem bem, gente, como que o assunto ele nos remete a reflexões que saltam do nosso entendimento, quando a gente para pensar. Bom, aí vem aquela questão. Mas nós somos tão imperfeitos, como fazer, como trabalhar para entrar, para sentir, para registrar todos esses atributos? Como operacionalizar para que isso se faça realidade em nós? Sendo que o nosso mundo é um mundo que está nos convidando. Observem bem, eu vou agora numa ordem inversa. Há uma série de propostas. Não existe uma proposta única. Nós temos dificuldade em escolher aquelas que efetivamente podem promover a nossa felicidade. Não é assim? Hoje você faz uma escolha, amanhã você faz outra. Nós oscilamos muito. E a proposta que Deus apresenta para nós, primeiro, é fazer uma escolha razoável, inteligente, e abraçar esta escolha como uma meta na qual nós não iremos nos afastar. Deus não é único. Escolha uma proposta que seja única, que ela tenha nuances, que possam favorecer que a gente flutue em vários departamentos, mas sem desviar do foco principal. Vocês já pararam para pensar qual é o significado da nossa vida? Por que você está aqui? Você já parou para pensar sobre isso? Qual é a meta? Qual que é a sua meta de vida? Quando a gente é jovem, a gente pensa em estabelecer-se na sociedade, estudar, escolher uma profissão, né? De repente, antigamente a gente tinha aquela meta, né, de crescer, escolher alguém, se consorciar para a fundamentação de uma família, perpetuação da raça, da espécie. Antigamente se pensava nisso. Hoje eu não sei como é que anda aí o pensamento dos jovens, porque a família foi tão dilapidada, ela foi tão violentada, que se você fizer uma pesquisa aí, o Léo que gosta das estatísticas, se você for fazer uma pesquisa entre os jovens, pode ser que a gente tenha algumas respostas que nos deixem preocupados quanto ao futuro. Porque a família foi tão devassada, tão negligenciada, que um jovem hoje ele tem dificuldade em pensar, em assumir responsabilidade, criar a sua própria família. Com essa questão da busca frenética do materialismo, diga-se de passagem, a realidade hoje é a gente estar com muitos jovens dentro de casa, não tiveram o mínimo interesse em estabelecer outras metas. E está lá ele com... Deu aí? Não quero entrar no mérito para não polemizar. Mas o fato é, a família foi quase que destruída. Ela só não foi destruída, literalmente, porque ela é divina. A família é a base da sociedade. E se hoje os valores estão vilipendiados, esquecidos, substituídos pelo comum, pelo chulo, pela mesmice, a dor vai fazer
com que a humanidade retorne para viver o Evangelho em plenitude dentro dos próprios lares. Pode demorar algum tempo, tá, gente? Mas não tem problema, não. Nós vamos, voltamos, vai dar certo. Jesus vence. Então, eu acho, né, Vani? Eu tenho para mim que a gente poderia fazer uma opção legal a partir de agora. Mas eu queria dizer, qual que é a sua meta de vida? Vocês pararam para pensar sobre isso? Tá, nós podemos ter várias metas, mas talvez seja tarde. Eu estou com tantos anos, eu não sei se eu consigo mais estabelecer um grande projeto para a minha reencarnação. Então tá. Mas quem sabe a gente não pode aqui refletir sobre uma dica que tem a ver com um projeto de evolução, um projeto de libertação espiritual, que tem a ver com esse momento agora, mas ele é eterno. Porque você é imortal. Então, por que não começar a investir agora na elaboração de uma vida mais rica em espírito e não ficar preocupado com a mega? Porque a mega, possivelmente, nós estamos pagando o preço dela até hoje. Hoje eu estava vendo uma reportagem que um jogador famoso aqui do Brasil prenderam mais de 180 milhões dele. Aí eu falei para o meu filho, Jesus, 180 milhões porque ele não pagou imposto de renda. 180 milhões para ter sido apreendido significa que ele deve ter, no mínimo, 10 vezes mais do que isso, não é? Posso pensar assim? Aí eu falei assim, mas só o que prenderam dele, eu acho que com essa sigla que está registrada na testa do brasileiro, é muita encarnação para ganhar 180 milhões, não é verdade? E o menino tem pouco mais do que 20 anos. Vocês já imaginaram, na contabilidade espiritual, você ter 180 milhões na sua conta? A gente está tendo dificuldade de administrar o SM, o salário mínimo maravilhoso, bendito, libertador de consciências. Esse salário mínimo é algo extraordinário que, graças a Deus, os políticos estão destruindo, como destruir a família. Aí você privilegia quem não trabalha, quem trabalha não tem valor nenhum. Olha para você ver que maravilha que é o nosso país para a nossa evolução. Então, se você continuar sofrendo por conta das questões materiais, meu amigo, haja passe, haja reunião espírita. Coitado de Allan Kardec, eu acho que nem Jesus resolve. Deus é único. A evolução é única. Reencarnações são muitas. Somos imperfeitos. Sede perfeito. Faça bem o que te compete. Eu brinquei com a Tatiana. Tatiana, senta aqui na frente, porque ninguém gosta de sentar aqui na frente. Eu acho que aqui é mais caro, essas cadeiras. Aí ela veio toda constrangida, mas veio. Veio com carinho. Ela deu uma resposta qualificando o sentimento dela. Ela atendeu um convite, que não foi constrangedor. Ela veio. Ela está buscando perfeição. Perfeição o quê? Para agradar alguém? Não. Ela está treinando na intimidade dela responder à consciência que está dizendo, que está contando, que está poetizando, que está inspirando para que ela faça opções cada vez que proponham mais qualidade. As mulheres dão um show na gente, né? Você vê que se cuidam, passam esmalte. Eu acho que, olha, no planejamento reencarnatório, eu não quero essa parte, não, mas tudo bem. Mas é tudo jeitoso, não é tanto detalhe. Isso é aquisição. Você vê que o homem, que bicho bruto, primitivo, não é? É caverna mesmo. E a gente quer vida fácil. As mulheres é que sentem dor. Minha filha falou comigo, papai, isso é injusto. Não, filha. As mulheres são enviadas de Maria Santíssima. Olha para você ver que barato. Agora, para ter chegado nesse nível feminino de qualidade, olha, foi muita cutícula que arrancaram.
Foi sangue que jorrou para ficar com essas unhas maravilhosas. É bife, né? Bife. Ah, nessa época que a gente só come ovo, bife, olha para você ver. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: em tudo, busque a perfeição. Não é ser perfeccionista, chato, fanático. Não. Vai colocar a camisinha, a blusa, a roupa molhada no varal? Coloque com jeitinho, né, dona Nilza? Dona Nilza, olha, faz um pão de queijo. Dona Nilza pagou mico aqui em muitas reuniões, porque eu cobrava dela, que ela não sabia fazer arroz. E ela disse, não sei fazer arroz, mas um dia ela chegou com um pão de queijo. Jesus, olha, só por causa do pão de queijo dela, computou mais 3 horas e meia de umbral. Aquele tanto de pão de queijo que eu comi, mas que pão de queijo. Sede perfeito. Sede perfeito. Porque faz com carinho. Captou aí, amigo? Se eu for discutir a perfeição de Deus na obra do universo, nós estamos lascados. Agora, nós somos filhos do Altíssimo. Por isso é que, dentro de tantos ensinamentos, Jesus é enviado por ele, por ser o tipo mais perfeito, o modelo, a referência para todos nós. Ele veio nesse mundo. Porque ele sintetiza no seu comportamento todos esses atributos. Não que eu estou comparando, querendo ter o sacrilégio, a loucura de colocar Jesus no patamar de Deus. Mas se ele é enviado, e por ter sido enviado, ele é um espírito que tem a confiança do alto, tá certo? E para ter a confiança do alto, ele teve que experienciar, ele teve que viver na dimensão que nós podemos compreender todos esses atributos que, de alguma forma, nós estudamos aqui com Allan Kardec. Então, no capítulo 12 do Evangelho de João, para a gente encaminhar para o fim da reunião, nós separamos alguns versículos que batem, que mexem com a gente. Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Isso é belíssimo. Aqui ele começa dizendo, olha, eu não quero que vocês acreditem na minha personalidade. Ele não está chamando para ele os louros, como os homens fazem. Por isso é que doutrina espírita desautoriza a idolatria. Embora no movimento espírita nós estamos incensando personas. Nós adoramos mitos. Você viu? Fulano. Aí traz fulano. Aí lota os ambientes. Aí as pessoas vão lá para, quem sabe, receber algo de espacial. De especial, porque é fulano, um ser que veio das estrelas. Veio nada. Ele está buscando as estrelas, como qualquer cidadão do universo está. Ufa! Ou eu rasgo o ensinamento de Jesus? Não busque perfeição em homens. Os homens são amigos, que nos ajudam a pensar. Mas daí, transferir para eles o que eles não possuem, é um atestado de infantilidade, para não dizer loucura absoluta. Jesus disse: quem crê em mim, não crê em mim. Crê naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Uai! Como diz aqui em Minas. Uai, sou. Então, Deus é igualzinho a Jesus? Não é isso.
Ele está falando do que ele está sendo instrumento para promover. Então, um indivíduo que está carregando uma criança no colo, a gente fica assim, nossa, mas que mãe maravilhosa. Tudo bem, que Deus abençoe. Mas é assim que Deus, é assim que a vida nos coloca na condição de filhos. Nos oferece consolo, carinho, trabalho, esperança. É possível imaginar uma mãe surrando um bebê? Esquecem as loucuras. Mas não é possível. É uma total agressão ao belo, ao divino. A vida, é agressão à vida. Certo? Então, é um convite, quem sabe infantil, dentro da minha pequenez, a gente sentir a misericórdia de Deus nos acolhendo como uma mãe, que a mãe simboliza a natureza. Tanto que tem gente que tem dificuldade, mas Deus é homem, machismo, ele não tem uma companheira. Então vamos pensar o seguinte, Deus é espírito, é assexual, não existe sexualidade no contexto da forma, mas o que dimana de Deus é amor. E a mulher, no seu sentido passivo, simbólico, que recebe a semente para fecundá-la e produzir vida, não é a mulher como espírito que está no corpo feminino. A mulher, a mãe, natureza. Deu aí? Então a mãe não fica cobrindo com manto de bênçãos os filhos, para ver se os filhos tomam jeito. Ou então para proteger os filhinhos que estão na madrugada. A mãe é um colo expectante de bênçãos. É a natureza. O ar que respiramos. O corpo que organizamos. Nós estamos trabalhando com a natureza. O espírito lida com a natureza o tempo todo. Então, todos os fenômenos da vida que a gente dá forma, na realidade, elas expressam, esses fenômenos expressam o próprio Criador. Deu aí? Então, é o que Jesus está dizendo. Quem vê a mim, não vê a mim. Está vendo a Deus. Aí, para resumir, porque o tempo está caminhando, ele diz assim, conforme colocamos no quadro, no versículo 46. Eu sou a luz que vim ao mundo. Olha a frase. Eu sou a luz que vim. Ele é a luz. Ao mesmo tempo, ele se coloca na condição presente. Que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ufa! Ah, então tá. Então Jesus veio há 2000 anos atrás e ele era a luz. Ai, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, eu não posso mais ficar em treva. Ai, aquele marido meu é uma treva só. Reflitamos, gente. O assunto é de profundidade. O mundo está em treva por não se movimentar em busca da luz. Então, a vinda de Jesus, que é uma vinda incomparável, como o governador, o modelo da humanidade, na realidade representa todos os movimentos que representam a luz. Não é só a vinda dele como o Espírito que encarnou aqui. Entendeu, minha filha? Esta reunião é uma reunião que propõe luz. Desde que você creia nessa luz. E eu acredito que a grande maioria crê nessa luz. Por isso é que nós viemos. Porque o que acontece numa atividade como essa promove tranquilidade,
promove reflexão, promove ensinamento, promove tratamento, terapêuticas. Alguns aqui receberam o passe que foi ministrado. E passe a gente busca quando a gente está precisando, viu, gente? O pessoal passa com a plaquinha passe. Ai, lá, eu vou ter que ir. O papel deles é oferecerem. Mas a vitória é quando ninguém vai. Não, casa aberta, aí eu vou desempregar os passistas da casa. Não! Eles vão ficar aqui no ambiente ministrando passes magnéticos, sustentando a reunião do mesmo jeito. Ah, mas eu gosto de... E eu gosto de... Ah, se eu não receber o passe. É a mesma coisa de não receber a hóstia. Não purifica a semana. O passe me libera dos pecados e eu posso voltar para pecar tudo de novo. Sexta-feira que vem eu volto, ajusta, libera e eu saio leve de novo para comer 7 quilos de pizza. Beleza. Essa reunião oferece uma série de acontecimentos. Inclusive, até favorece a pizza depois, não é? Uma sexta-feira. Todo mundo merece. O problema é ter o din-din com 4,2 do dólar, não é verdade? Mas, até eu não poder comer a pizza, pode ser luz. Não é, Gislene? Não pode ser luz? Ô, Senhor, eu queria, mas graças a Deus eu não tenho dinheiro na bolsa, vou para casa. E aí eu não engordo, tá vendo? Tudo depende do ponto de vista. Então Jesus é a luz, nesse momento é a luz. Ainda bem que eu não engordo, é luz. Porque treva é quando come aquele tanto de pizza e sai de lá assim, nossa, eu prometi que ia ser só um pedacinho. Treva pura. Porque aí vai ser a pizza vai representar uma onipotência, né? Uma onipresença, porque Deus está em toda parte, né? Aonde você for, você vai lembrar da pizza, não é? Aqueles que creem em mim, não. Aquele que crê em mim não permanece na treva. E para terminar, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Isso é extraordinário. Porque Jesus está dizendo o seguinte, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que vim ao mundo para oferecer oportunidades. Mas aqueles que não estão preparados para ver a luz, ele está dizendo isso. Eu não julgo. Isso é de uma beleza, eu não condeno. Porque o time, o tempo, o movimento do despertar, ele não acontece de fora para dentro. Você não veio à FEAC hoje, está assistindo o vídeo em casa, porque alguém te obrigou. Tá chato, vamos embora. Vai mesmo. Tem muita coisa melhor para fazer. Agora, aquele coração que está sintonizado, que está tendo paciência para nos ouvir, vocês que estão aqui desde o início, o que está acontecendo nesse processo? Isso é uma resposta. E essa resposta, ela é abençoada. É isso que a gente gostaria de dizer. O buscar, nós vamos receber. Posso até não ter sido atendido intelectualmente na reunião, mas ali teve um momento, uma coisinha só ali, para mim, vale para a semana inteira. Eu escutei uma companheira hoje dizendo sobre a palestra do William aqui, quarta-feira. O William Encalado, que esteve aqui substituindo o Vladimir. E ele contou uma história, e essa pessoa me replicou isso hoje. Ele disse assim, que a gente conhece, é um assunto que a gente bate muito nele, né? Que a gente conhece a educação das pessoas no trânsito, né? Teve uma vez que a gente até adotou aqui uma frase, que é divulgada aqui em Belo Horizonte, que até me contaram ela errada. O certo quem mora na cidade participa do trânsito, né? Não, quem é da cidade, somos todos pedestres, não é uma coisa assim. Todos somos pedestres, quem mora numa cidade. Então, nós temos que respeitar os pedestres, né? E, geralmente, a gente vê no trânsito que
estar dentro de um carro potencializa o ego dos condutores. Nos julgamos muitas vezes blindados e, por isso, nos dá o direito de fazer o que a gente quer, inclusive tentando até driblar as regras do trânsito, passando pela direita, não dando oportunidade, né? Ultrapassando, colocando em risco a vida dos outros, xingando, brigando. É o que eu disse, né? Driblando as leis. Não é? Isso está caracterizando, nós estamos dizendo qual que é a nossa posição espiritual. E o William falou sobre isso aqui quarta-feira. E ela me contou isso porque esta imagem que foi passada para esse coração marcou. Então, costuma uma reunião como essa ter uma frase, um ensinamento que vale por muito tempo. Então, é um movimento de ver a luz. Não sei se deu lá. E isso se dá de uma forma que parte de dentro para fora. Portanto, Deus não está cobrando absolutamente nada de nenhum de nós. Ele é onipresente. Deus está em toda parte. Nós estamos mergulhados no pensamento de Deus. Então, Ele sabe de todas as nossas necessidades. E Jesus está dizendo que não julga. Ele não condena. Jesus não veio no mundo para dizer que o mundo está errado. Ele não veio aqui para colocar todo mundo na cadeia. Ele está dizendo para nós no texto que ele veio para salvar, para dar oportunidade, dar elementos, para que a gente mesmo possamos vencer essas trevas que nós alimentamos por muito tempo. Mas com a presença do Cristo em nossas vidas, a luz há de resplandecer e perenizar para a vida eterna. Que Jesus esteja conosco, que os amigos espirituais possam nos envolver e na prece final que a gente possa mentalizar a todos os nossos familiares, a todos aqueles que sofrem, porque se as leis de Deus são imutáveis, a misericórdia é soberana e nós podemos agir em nome da misericórdia. Não seja indiferente, lute, trabalhe, favoreça a todos que passam por dificuldades e que nós já podemos nos tornar a luz que vem ao mundo para que todos aqueles que ainda estão enceguecidos possam descobrir essa luz e vibrar como filhos de Deus. Muito obrigado a todos, uma boa noite a todos os ouvintes da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita, e nesse momento eu peço a Soni que faça a prece final e depois da prece ela tem um belo convite para fazer para vocês. Obrigado, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.